palavra fala em 1 João 5,12: aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E hoje eu quero tratar junto com os irmãos sobre o falar profundo de Deus. Deus, a palavra dele é uma palavra de poder, é dunamis. Aquela palavra que explode todo e qualquer tipo de coração empedernido. Essa palavra, ela criou todas as coisas. Lembra em Gênesis 1:1? No princípio, havendo Deus criou, Ele foi criando pela sua palavra. Qual é a palavra de Deus que Ele criou? Com qual palavra? Filho, Jesus. Jesus, Ele é o verbo, Ele é o logo eterno de Deus, Ele é a palavra de Deus, a palavra genuína. A palavra fala em João 1,4 que sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele, Colossenses 1,15 fala que Ele é o primogênito de toda a criação. O que isso significa? Significa que todas as coisas teve a sua origem em Cristo. Tudo. Nós vivemos dele. Nós dependemos dele para vivermos aqui na face da terra, porque nele tudo subexiste. Deus, Cristo sustenta até Satanás. Sem Cristo ele não viveria. Então, esse Deus é misericordioso e usa até o diabo para tratar com seus filhos rebeldes. Leia o livro de Jó, tantos outros irmãos, que Deus permitiu que Satanás tocasse. O apóstolo Paulo, inclusive, lembra lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo, nos 3 primeiros versículos do capítulo 12 de 2 Coríntios, teve aquela linda revelação, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Quem não gostaria de ter umas revelações dessa? Ser arrebatado até o terceiro céu. Mas para que Paulo tivesse esse vislumbre, ele foi apedrejado em Listra e foi dado como morto. E judeus sabem matar com pedrada. Eram umas pedras que eles jogavam para matar mesmo. Então, quando viu que Paulo estava todo ensanguentado, está morto. Aí foram para lá. Mas naquele instante ali, foi que Paulo teve um arrebatamento de espírito. Não é que Paulo morreu, ele não morreu, ele teve um arrebatamento de espírito, até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, nas quais não é lícito ao homem referir. Tanto é que Paulo nem quis referir. Depois de 14 anos, ele falou porque o Espírito queria que ele falasse, mas não foi da vontade dele. E aí, continuando, no versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 12, então Paulo vai trazer para nós ali uma experiência que ele teve, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Quem colocou aquele espinho na carne de Paulo? Satanás. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Mas qual que é a função do diabo? Não é soprar em nós, inspirar em nós a soberba? Mas por que em Paulo foi para que ele não se ensoberbecesse? Porque Deus que mandou. Então Satanás é um servo de Deus. A gente fica aí, tem muitas pessoas que têm um medo do diabo, olha, é que não deu para nós falarmos hoje de manhã, domingo pela manhã nós vamos continuar o estudo a hipocrisia dos hipócritas, mas nós não chegamos a analisar ainda aquele texto lá de Atos capítulo 5, versículo 3, olha, e aqui tem um princípio fundamental, que dá vazão para Satanás entrar. Lembra que Pedro disse para Ananias, por que permitiste, ou porque assentaste no teu coração para mentir para o Senhor? Então, Satanás entrou porque ele permitiu.
Agora, Ele não vai entrar quando nós não permitimos. Ele está nos sondando, Ele está minando o nosso campo, todo o tempo. Ele está ao redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não aqueles que estão no campo dele, mas filhos de Deus. Claro que Ele não pode tirar de nós a desfiliação, mas Ele pode gerar em nossa vida um retrocesso, para que nós não avançamos no conhecimento do Senhor. Vamos então, irmãos, para o estudo. Hebreus capítulo 1, vamos ler os 2 primeiros versos. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Que nós temos 2 versículos maravilhosos. A Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem são esses pais aqui? Começa lá com Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais. Ele continua dizendo: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aqui, essa carta de Hebreus é uma carta muito rica, uma carta muito profícua, uma carta inspirada pelo Espírito. É uma carta que tem aqui 5 exortações fundamentais para a Igreja de Cristo. E se o Pai permitir, mais para frente nós vamos tratar sobre essas 5 exortações. Interessante que essa carta começa com Deus falando e termina com Deus falando lá no capítulo 12, versículo 25, não recuseis ao que fala. E ele fala que toda esta carta de Hebreus é uma carta de exortação. Uma exortação. Agora, a exortação que o Espírito Santo ele faz conosco é muito interessante. À medida que ele vai nos exortando, ele vai também nos encorajando. Porque se nós exortarmos, não encorajarmos, o que isso significa? Que nós vamos desanimar. É só pancada na cabeça, mas não tem nenhum encorajamento. Essa carta, se você ler essa carta com minudência, você vai descobrir algo muito interessante, que todas as exortações sempre vem um encorajamento logo atrás. É muito interessante. Isso é o cuidado do Espírito Santo para com os filhos do Pai. É um cuidado muito precioso. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus, segundo Hebreus 4:12, fala que ela é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Essa palavra, ela tem o poder de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções, os propósitos do coração. Por quê? Ela divide alma e espírito, alma de espírito. Qual que é a razão disso? Irmãos, o nosso espírito estava morto, ele foi regenerado. 1 Pedro 1:23 fala que nós fomos regenerados pela palavra da verdade. Como que somos regenerados pela palavra? Primeiro, vamos analisar um ponto aqui. Tudo aqui está escrito para nós. Esse é o testamento que o nosso irmão mais velho faleceu, morreu numa cruz, mas ele vive e reina eternamente, mas ele deixou o testamento dele para nós. Então, a morte dele, ela é o aval para nós crermos que a palavra dele é a verdade. Então, se nós não discernirmos o que é alma, o que é espírito, nós vamos confundir vida da alma com vida no espírito.
Hoje em dia, irmãos, a grande maioria, isso é questão de louvor, pregações que nós chamamos aquelas pregações que são aparentemente avivadas, onde o pregador fica aqui na frente gritando e falando e as pessoas se arrepiam. Isso é alma, nunca vai tocar o coração das pessoas. E tem ameaças: olha, se você etc tal, você vai perecer, você vai ser amaldiçoado. E aí começa esse jogo, como aquele menininho estava sentado junto com o pai e o pastor pregando, e o pastor estava tinha um púlpito, tinha uma cerquinha assim que cercava o púlpito, e o pastor bravo ali pregando e gritando, e o menino apavorado falou: mãe, se o pastor sair de lá, daquele chiqueirinho que ele está ali, nós estamos perdidos. Medo, mostrar espiritualidade que às vezes não tem realidade espiritual. Às vezes é alma. Nós gostamos de exaltar a nossa carne. A nossa carne gosta disso. A nossa carne gosta de arrepiar. A nossa carne gosta de chorar pelos eflúvios da alma que vem lá do íntimo do nosso ser. Mas é alma. Então a palavra, ela vai identificar, ela vai discernir. E Paulo vai escrever, 1 Coríntios 2,16, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Não está julgando, mas está discernindo. Irmãos, e a maioria das coisas hoje, naquilo que concerne a cristandade, está sendo feito na energia da carne. Por isso que tem muita gente desanimada. Mas aqui nós temos algo muito interessante, que havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, Ele falou através de sonhos antigamente, das aparições teofânicas, de teofanias. Ele falava através das suas aparições. Nós ministramos algum tempo atrás sobre aquele evangelho escrito nas estrelas, como que Abraão, ele identificava o evangelho nas estrelas, e que hoje não tem desculpa para nenhum homem ímpio, mesmo que ele não ouve a palavra de Deus. Romanos 1, a partir do versículo 20, vai mostrar que tudo que de Deus é para ser conhecido, está revelado na sua criação. Por isso que o homem, ele é indesculpável, porque tudo à nossa volta tem Deus. Se você olhar para a tua estrutura humana, você é um milagre de pé. Mas o que nos chama a nossa atenção é que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O que isso significa? Eu citei para vocês Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra, irmãos, é viva, porque a palavra é a própria revelação de Cristo. Toda a Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último, o assunto é Cristo e a cruz. Não tem outro assunto para ser tratado. Claro que tem muitos temas, muitas experiências a serem tratadas, mas o foco central é Cristo e a cruz. Porque sem Cristo e a cruz, o nosso cristianismo é só de oba-oba. Não é o verdadeiro, não é o autêntico. Não é aquele que de fato liberta. Só uma maneira do homem ser liberto do pecado é pela pessoa de Cristo e pela obra que Ele consumou no Calvário. E Deus, quando fala conosco, a palavra dEle, ela vai no íntimo do nosso ser, lá dentro. Ela vai mexer no carnegão chamado pecado, para os não regenerados. Porque a palavra de Deus mexe, ela é penetrante, ela consegue penetrar onde nenhum tipo de religiosidade pode alcançar.
É a palavra de Deus que vai alcançar. E quando nós somos penetrados por essa palavra, pela sua palavra, mais Deus vai penetrar em nossos corações. Deus, o Pai, Ele quer ir fundo conosco. E mais nós podemos receber dEle e conhecer Ele. Irmãos, nós temos uma mania de querer agradar a Deus. Não, eu vou ler mais a Bíblia, eu acho que Deus vai se agradar. Faz parte. Não, eu preciso de descobrir o meu ministério, agora eu tenho que fazer coisas, eu tenho que orar mais, eu faço etc. para agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus na base do nosso esforço. Deixa eu citar para vocês um texto aqui, eu quero ler junto com vocês. Tem algo que agrada a Deus, irmãos, é conhecê-lo. É tão simples. Abra comigo em Jeremias, capítulo 9. Vamos ler aqui 2 versículos. Jeremias 9, o 23 e o 24. 2 versículos preciosíssimos. Isso aqui é algo, se tem algo que agrada a Deus, é nós procurarmos conhecê-lo, e conhecê-lo pela sua palavra. Tem muitas pessoas que querem conhecer a Deus com seus conceitos que Ele levantou na mente. Deus nunca vai ser conhecido pelos métodos humanos. A única maneira de Deus ser conhecido é pela sua palavra, e uma vez que essa palavra nos regenera, nós vamos buscar uma intimidade com Ele para conhecê-lo também numa intimidade. Diz assim o versículo 23, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Aqui ele está dizendo o seguinte, fazendo uma contextualização, colocando para os nossos dias. Às vezes as pessoas querem conhecer a Deus pela teologia sistemática. Fala muito sobre Deus, você vai ter um conhecimento de Deus, mas de cabeça, não de realidade espiritual. Nós precisamos ganhar uma experiência real com Cristo. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Tem muitas pessoas que dizem: eu conheço a verdade, eu frequento tal igreja, sou membro da igreja tal. Mas às vezes você não faz parte da igreja universal de Deus. Às vezes você está numa denominação, mas não está em Cristo. Isso é uma tragédia, irmãos. Você pode estar correndo o risco de morte eterna. Vocês sabem que a morte na nossa vida ela é iminente. Gente, falei para vocês algum tempo atrás que o lugar que mais se ora é no inferno. Quantas pessoas estão hoje lá no inferno urrando? Inferno é uma sala de espera até o julgamento, diz o apóstolo Pedro na sua 2ª carta. Não apenas para o diabo e seus anjos, mas também para o homem que não acolhe o amor da verdade para serem salvos. Então, não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Agora escute aqui, verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É fácil agradar o Senhor? Procura conhecê-lo pela sua palavra, por uma vida íntima com Ele. Se aproxima dEle. Ele ama, irmãos, ouvir a nossa voz. Ele ama que nós nos aproximemos dEle. Ele está em nós. Aproximar no sentido de: Senhor, eu reconheço que Tu és grande, na expressão do Salmo 135, versículos 5 e 6, que diz assim:
porque eu sei que o Senhor é grande. Irmãos, Ele é grande, e tudo que Ele quis, Ele fez, nos céus, na terra e em todos os abismos. Ele é Deus, mas este que é Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, e habita em nós, e está em nós. Ele entregou o Filho dele para morrer por você e por mim, por todos nós aqui. Mas o Filho não morreu por ele, o Filho morreu por nós. Se Ele não morreu por ele e morreu por nós, aquela morte do Filho na cruz foi a minha e a sua morte. Nós somos libertados do pecado, nós somos libertos de nós mesmos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que coisa linda! Então, quer agradar ao Senhor? Procura conhecê-lo pela palavra. A Bíblia fala de Cristo, é o assunto da palavra. Fala das virtudes do Senhor. Se você ler Colossenses, irmão, você vai ficar extasiado, que fala das glórias do Cordeiro, das glórias de Cristo. Porque Colossenses 1,15 fala que este é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 9 e 10 é lindo demais, irmãos, que fala para nós buscarmos um pleno conhecimento de Cristo. Não é apenas nascer de novo. Tem pessoas que se contentam com o seu novo nascimento. E eu morri, ressuscitei com Cristo, Cristo é minha vida, então eu estou salvo. A gente fica muito feliz com a salvação, não é? Mas Deus não está contente com a tua salvação. Ele quer algo mais. Ele quer formar a pessoa de Cristo na minha e na sua vida, para que Cristo governe as nossas vidas, para que Ele seja Senhor das nossas vidas. Esse é o propósito, para que naquele dia final nós vamos compreender e temos que entender, senão vamos tratar aqui sobre o supremo propósito do Pai, o eterno propósito do Pai, que Ele revelou para nós, e Ele quer que a igreja trabalhe junto com Ele na consumação do seu eterno propósito. Mas a igreja está como que anestesiada. A igreja está uma igreja, de forma geral, preguiçosa, negligente. Assunto de Hebreus. Nós vamos tratar futuramente sobre as 5 exortações de Hebreus, para nós crescermos. O que nós precisamos, diz Hebreus, é de perseverança. O que nós precisamos é de nos esforçar para descansar. E nós não entraremos no descanso de Deus se nós de fato não conhecermos a Ele verdadeiramente. Para que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito, precisamos nos render ao Espírito, mas nós fazemos as nossas próprias vontades, não a vontade dEle. Então, queridos, quanto mais profundas as raízes, mais frutos vamos produzir. Vocês se lembram de Gálatas 1, versículo 4? A palavra fala que Ele nos desarraigou deste mundo perverso. O que é desarraigar? Arrancar pelas raízes. Ele nos plantou em Cristo, Colossenses 2, 5 e 6, nele radicados, plantados em Cristo Jesus. Agora, as nossas raízes nele, tem que se aprofundar nele. Aí nós vamos produzir frutos, que é dado por Ele. E Ele falou lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. O desejo do Pai é que nós produzimos muitos frutos. Irmãos, vamos comigo lá para João capítulo 15. Aqui nós temos o versículo 8, um versículo tão maravilhoso. Ele está aqui discorrendo, irmãos, desde o versículo 1, mostrando que é para nós permanecer nele. Aqui no versículo 4 fala assim: permaneceis em mim. A palavra permanecer é a mesma palavra para habitar. Jesus está dizendo: permaneçam em mim, habitem em mim, e eu habitarei em vós.
Mas para qual razão de nós habitarmos nele, ele habitar em nós? Quando nós habitamos nele, ele habita em nós. Ele diz o seguinte: para qual finalidade? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí o versículo 8 ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como que eu posso dar fruto? Vivendo uma vida de união com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estamos unidos a Cristo. Agora, irmãos, nós temos responsabilidades. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Permanecer em Cristo. Como? O que significa permanecer em Cristo? Habitar em Cristo. Irmãos, é nós não sermos negligentes, mas buscarmos uma vida devocional com o Senhor, de leitura bíblica constante, vida de oração ao Senhor, buscando intimidade, buscando uma direção. Quando você for fazer alguma coisa, algum projeto, pergunta para o Senhor se é da vontade dEle ou não. Irmãos, aí nós vamos produzir frutos. Uma pessoa que teme ao Senhor, o Senhor, pelo seu Espírito, a revestirá de autoridade. Porque aí, lembra quando Jesus Cristo ele tratava com os fariseus, quando ele dava os seus discursos? Qual que era a reação daquele povo? A palavra de Deus, através da pessoa de Cristo, quando ele falava, porque tudo que Cristo falava, era o Pai que falava pelos seus lábios. Ele mesmo disse isso lá em João. Então, quando Jesus falava, aquelas pessoas que ouviam, qual que era a reação? O que eles diziam? Nunca vimos ninguém falar como este homem. E aí depois a Bíblia continua, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Quando ele falava, a palavra penetrava o coração daquele povo. A palavra de Cristo perfurava o coração daquele povo. A palavra de Cristo espancava o coração daquele povo, deixava eles desnudos. Ele sabe de toda a minha vida. Eu já tive muitas experiências ouvindo pregações. Quantas vezes, às vezes lá em Londrina, falava: Glênio, rapaz, você falou tudo que eu estou vivendo, todas essas mazelas, e eu gosto disso. Então a palavra falou, e a palavra tem dois gumes, ela tem a função de cortar. Deus não vai cortar nada em nós, Ele vai mostrar as tuas chagas podres, as minhas, as nossas. Ele quer cortar, Ele quer fazer uma cirurgia espiritual, mas nunca será contra a sua vontade. Lembra do apóstolo Paulo? O Espírito levava Paulo para lá, levava Paulo para cá, levava Paulo para a Ásia, para a Espanha, levava para Roma, para Damasco, qualquer lugar o Espírito levava Paulo, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. Quando nós colocamos as nossas vontades, tudo nas mãos dele, ele vai transformar, vai fazer de nós um vaso útil em suas mãos. Mas nós queremos isso, irmãos, ser trabalhados pelo Senhor. Lembrarmos hoje pela manhã sobre aquela carta de Pedro,
que ali no capítulo 2 ele fala que aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, podem agora despojar-se de tudo, até da hipocrisia, porque mesmo sendo filho de Deus, regenerados, nós ainda somos hipócritas. Ah, mas eu não sou assim. Você é pior, se você não admite, porque Pedro fala, despojando-vos também de toda maldade e dolo, e de toda hipocrisia. Se é uma coisa que nós sabemos ser, é hipócritas requintados. Ah, como nós sabemos justificar as nossas mazelas, não é assim? Irmãos, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe que nós somos pó, Ele quer fazer desse pó um vaso maravilhoso e colocar em nós. Ele não vai colocar o seu tesouro, a pessoa de Cristo, numa pessoa que não responde a Ele. Muito interessante, irmão. O Senhor tem esse cuidado especial com os seus. Entende, irmãos? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui em Lucas capítulo 12. Aí Pedro, ele fala uma coisa aqui muito interessante. Lucas 12. Vamos ler aqui. Veja aqui. Aqui Jesus, ele fala no versículo 37, sobre aquele grande dia, onde ele diz que bem-aventurado aqueles servos, Lucas 12, 37, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele, nosso Senhor Jesus, há de cingir-se naquele dia, irmãos. Você tem certeza que você vai participar dessa mesa aqui lá na glória? Olha aqui, Jesus, Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e Jesus está dizendo aqui, e aproximando-se, o servirá. Irmãos, isso não é incrível? Jesus, o Rei da Glória, na glória, Ele vai nos servir. Imagina, você contemplando aquelas mãos furadas, e aqueles buracos na mão dele, foi por causa do teu pecado. Como vai estar teu coração diante do Senhor, irmão? E logo nós vamos estar lá. Estava fazendo uma meditação essa semana, falei, puxa vida, vou completar agora 60 anos, terceira idade. Eu nem vi passar, cheguei. Mas parece que foi ontem que eu nasci. E quando eu nasci, minha mãe me teve em casa, lá na fazenda do Batuba, lá do Ratinho, lá nos 70, Pirapó, lugar, hoje está muito bonito lá. Mas quando eu nasci, a parteira deu um grito para o coveiro, mais um. A nossa vida é tão rápida, é do pediatra ao geriatra, passa rapidamente, não é, Edson? Olha, lembra quando tinha aqueles cabelos pretos, bonitos, né? Está tudo branco, está ficando branco, começa a cair os cabelos, passa muito rápido, mas, queridos, nós vamos estar diante do Senhor na glória. Aqueles que não nasceram de novo, vai ver o Senhor também. Não para ser julgado, mas para ouvir a sentença de morte, porque em João 3,18 está escrito assim: quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está condenado. E se não nascer de novo, já desce condenado para a sepultura. E vai direto para o inferno. Inferno é uma sala de espera até o dia do juízo. No dia do juízo,
Deus vai trazer esse povo, colocar diante do Cordeiro, vai se dobrar de joelhos, Filipenses 2, 10 e 11, vai se dobrar, porque está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua, não precisa nem de interpretação aqui, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, até ímpios. Um ímpio, no dia do juízo, ele vai ser chamado, vai se dobrar, confessar o Senhor Jesus como Senhor e será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, é a segunda morte, e nunca mais sairá de lá. Densas trevas. E serão atormentados pelos séculos dos séculos. Porque em Cristo nós ganhamos a vida eterna. Fora de Cristo, a pessoa receberá a condenação eterna. Vai pensar que vai ter refrigério ali, misericórdia. Continuando aqui, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, ele virá. Ele vai vir buscar a sua noiva. Continua aqui. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Isso aqui envolve mais a questão da liderança. Quem é o mordomo fiel? Mas, queridos, todo homem é cabeça do seu lar. Todo homem é o pastor da sua casa. Agora uma pergunta aqui interessante. A ideia aqui parece que Jesus está fazendo uma pergunta, procurando alguém. Olha só, verso 42, né? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, aqueles que vai estar sob o seu e os meus cuidados? Tem pessoas que falam assim: olha, pastor Cláudio, olha, isso é uma bênção, porque eu queria ser pastor também, né? Meu amigo, é uma bênção sim, mas, queridos, o ministério pastoral, os irmãos têm o encargo da palavra, é o ministério mais perigoso que tem. Estou falando de pastores profissionais, não. Estou falando dos irmãos que têm encargos da palavra, para dizer aquilo que ele disse. Porque atrás de nós, sabe o que tem? Vocês querem saber? Porque eu que falo de perigo que é? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Veja aqui, irmãos. Aqui é muito interessante. Todo homem que é pastor ali no seu lar tem isso aqui. Diz assim, 4, versículo 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ministério da palavra não é algo para ser exibicionismo. Como se fosse, aqui ele diz o seguinte: em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens.
Verso 10: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Agora ele continua dizendo: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Para o mundo, ministério pastoral é como que lixo do mundo. Não tem outra conotação mais baixa do que essa. Porque nós merecemos estar aqui, irmãos. Porque, irmãos, eu fico pensando, quem é você e quem sou eu, para que Deus nos amasse tanto e nos desse essa liberdade para nós ouvirmos a palavra? Em muitos países, Cuba, tantos outros lugares, não podem ter reunião da palavra. E agora um grupo lá esqueci o país que foi agora, sancionaram lá uma lei que venceu 187 contra 135, que se algum pregador da palavra ler e pregar sobre Romanos 1:20, 1 Coríntios capítulo 6, vai ser preso. Ou pode até dar um sumiço neles. E agora? E aquele que não fizer casamentos contrário à palavra de Deus, aliás, contrário à palavra, ou seja, conforme o molde do mundo, vai ser preso. Irmãos, não vamos brincar com essas coisas que é séria. Nós vivemos um cristianismo muito acomodado. E Deus tem falado conosco. E de uma forma tão clara, irmãos, tão profunda. Irmãos, a palavra, ela tem encontrado boa terra em seu coração? O que é uma boa terra? É um coração sensível à voz do Senhor. É um coração que ama a sua palavra. Quem ama a sua palavra, ama o Senhor. O salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo o dia inteiro eu estou meditando na tua palavra. Irmãos, nós estamos ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus. Quais são as consequências de um homem, de uma mulher que tem prazer na palavra? O que ele vai lucrar com isso? Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 28 de Deuteronômio. Diz assim a palavra. Deuteronômio 28, do 1. Vamos ler alguns versículos apenas, que diz assim: olha só, o Espírito Santo não é uma preciosidade, ele não está forçando, você tem, você deve, é se, ele deixa para você tomar uma decisão voluntária. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, aqui o sentido hebraico é obedecer, de guardar, de obedecer, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí depois você anota até o versículo 15, quais são essas bênçãos. Vou citar algumas aqui. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra,
e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Agora, quem consegue cumprir os 613 mandamentos do Senhor? Quem consegue cumprir a lei de Deus? Você não consegue, nem eu. Mas teve uma pessoa que veio da glória e pisou nessa terra. Jesus. E Ele cumpriu todos os mandamentos por mim e por você. E depois que Ele cumpriu tudo, Ele foi para a cruz. E ali, Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Crucificou, matou, levou à morte. Ressuscitamos com Cristo. Estamos nos lugares celestiais. Então, quando nós cremos neste fato, Cristo é a nossa vida. Agora você entende, irmãos? Abra lá em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, verso 3. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa demais. Porque Ele cumpriu toda a lei. Tudo que os profetas disseram a respeito deles, Ele cumpriu. Ele cumpriu todos os mandamentos. E agora Ele vem morar dentro de nós, porque eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora Ele cumpriu aquelas bênçãos lá que nós acabamos de ler, nós nunca iríamos alcançar, mas Cristo alcançou por nós. E Deus colocou todas as bênçãos em Cristo e colocou Cristo em nós. Então Efésios 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, falar mais uma vez aqui para vocês, todas as bênçãos Deus colocou em Cristo, e colocou Cristo dentro de você e dentro de mim. Então você é um abençoado em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Deus não tem bênção para ninguém. Gênesis vai falar das bênçãos das profundezas, essa aí que as pessoas querem, não querem as bênçãos celestiais que vêm do alto. E a Bíblia insiste conosco pela palavra a que nós venhamos a buscar. Lembra lá de Colossenses, abram comigo por favor Colossenses 3:1. Aqui ele insiste porque nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos. Claro que o apóstolo Paulo entendeu claramente isto, e aí ele escreveu aqui inspirado pelo Espírito, dizendo o seguinte, Colossenses 3:1: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por que ele colocou aqui, se fostes ressuscitados? Porque tem muitos crentes que nunca nasceu de novo, nunca foi ressuscitado com Cristo, porque nunca morreu com Cristo. Essa é uma mensagem louca. Então, se vocês morreram com Cristo, porque sem a nossa morte com Cristo não tem vida de ressurreição.
Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, aí sim, buscai as coisas lá do alto. Ô, irmão, você sabe quais são as coisas que tem lá no alto? Do alto? A gente busca aqui as da terra. Quais são as coisas? Não é uma coisa, são coisas. Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Irmãos, são tantas preciosidades que Ele tem para nos dar. Por exemplo, hoje ficou muito fácil para eu e você cumprir toda a lei. Esses 613 mandamentos, eu e você, nós não temos condições de cumprir. Nem a lei, nem os 10 mandamentos. Não temos condições. Se a gente falhar em um, nos tornamos culpados de todos. Agora, como que nós vamos cumprir os mandamentos? Em uma só palavra. Vou mostrar para os irmãos aqui. Abra em Gálatas 5,14. Vamos ler esse texto lá. Gálatas 5,14. Diz assim: olha que interessante, irmãos, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é maravilhoso? Ama teu próximo. Mas, irmãos, tudo que Deus pede para nós cumprirmos, primeiro Ele nos supre. O amor dele foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, Ele habita em nós, Ele está em nós. Deixa eu concluir dizendo algo interessante para os irmãos aqui. Irmãos, Deus hoje nos fala tão somente pelo Filho. Irmãos, e muito cuidado. Cuidado para crer em supostas verdades extra-bíblicas. Porque Deus diz lá em Deuteronômio que todo aquele que não der ouvido à voz do Filho, Deus vai pedir conta. E o último texto é em Atos capítulo 3, é o mesmo texto que está lá em Deuteronômio, mas aqui ele vai trazer para nós algo muito interessante, que Deus nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Atos 3, 22, está escrito assim, presta atenção. Atos 3, versículo 22 e 23. Disse na verdade Moisés disse lá em Deuteronômio 18, de 15 a 18: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés era uma figura de Cristo. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Lembra de Hebreus? Que Deus nos fala nesses últimos dias pelo Filho. Verso 23. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Está vendo aqui, irmãos? Então, algumas lições interessantes. Primeiro, Deus é um Deus que fala, e fala pela sua palavra. É o falar de Deus. E fala no Filho. Segundo lugar, quando nós negligenciamos em ouvir a sua palavra, Deus vai pedir conta e essa alma será exterminada do meio do seu povo. Você percebe que a coisa é muito séria? Deus, Ele disse na sua palavra que enviaria um libertador, Cristo, e Ele veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus disse que Ele iria morrer e matar o nosso pecado lá na cruz. Cristo morreu, Cristo nos atraiu, Cristo crucificou o nosso homem velho, o corpo do pecado foi destruído. Deus disse que ressuscitaria seu Filho. Ele ressuscitou seu Filho, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E Ele está lá na glória. Agora Deus disse que Ele iria voltar e Ele vai voltar. Então, irmãos, esse tempo que resta para mim e para você na carne
é um tempo de preparo, é um tempo de buscarmos ao Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo as Escrituras. Pai, a Tua palavra, ela nos enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Tua palavra. Pai Santo, nós confiamos a palavra que foi evangelizada às Tuas mãos. É Tu quem a frutifiques, é Tu quem nos edifiques, quem nos edifica. É Tu quem nos cura, nos sara, nos restaura, nos regenera por essa mesma palavra. Por isso, Pai, confiamos essa palavra aos Teus cuidados. Tu que conheces os nossos corações, sabe o que precisa ser tratado, curado, cortado, movido. Por isso, Pai, operas em nós. Que Teu Espírito não encontre em nós nenhum tipo de resistência da nossa parte, para que Ele tenha plena liberdade de atuar e de operar. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com o coração cheio de alegria. Pedimos que o Senhor esteja indo à nossa frente essa semana, sendo a nossa retaguarda, abençoando e guardando os nossos lares, também nos levando guardado para os nossos lares nessa noite. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.